Olá, meus amigos do canal. Eu venho mostrar para vocês mais uma máquina. Uma máquina Magmac, usando esse controlador de parada, apresentando o erro 1. Olá pessoal, tudo bem? Essa é a máquina Magmac com parada de agulha. Ao ligar a máquina, ela apresenta o erro 1, tá? E essas máquinas de parada, elas estão apresentando os mesmos erros, as mesmas falhas. Quem acompanha meu canal consegue perceber, na maioria dos casos são os IGBT que queimam, tá? O IGBT da ponte H trifásica. Então eu vou dar sequência aí e vou mostrando para vocês como que resolver o problema de cada máquina. Vou abrir, vou fazer a análise dos IGBT, tá? E vou ver qual que tá em curto e trocar e testar na sequência. Eu esqueci de falar para vocês o seguinte: eu já sei que o problema é no IGBT por causa do erro que apareceu, erro 1. Então sempre a gente tem que estar olhando no manual para observar isso. Lá no manual fala que o erro 1, a máquina pode estar travada ou falha no circuito de potência, tá? Alguns manual falam que é falha no circuito de potência, outros falam que a máquina pode estar travada ou bloqueada, tá? Então a gente sempre tem que arremeter aí ao manual da máquina, ele que vai ser o caminho para trilhar, né, na resolução dos problemas, beleza? Bom pessoal, analisando, pude identificar que esse IGBT está em curto, né, na escala de diodo. Ele não poderia dar tensão zero, né? Ele tinha que dar tensão da barreira de potencial do diodo que compõe ali o IGBT, certo? Nesse caso, como está invertida a polaridade, então eu estou polarizando ele inversamente. Se eu inverter as pontas de prova, vai dar a tensão de diodo. Como podem observar, inverti a ponta de prova, a tensão do diodo, né? O caso está dando 4 mA aí, tá? Na barreira de potencial. Quando eu mudo para esse outro diodo, que deveria dar a barreira de potencial similar ao que nós medimos, é possível perceber o curto-circuito. Então esse IGBT ele está em curto. Os demais eu já fiz teste, né? Tá tudo ok. Esses 6 IGBTs aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ele é responsável para fazer o chaveamento do motor, né? As fases do motor é conectada através desse conector aqui, tá? Então eles trabalham em par, né? E esse IGBT com esse pega uma fase, esse IGBT com esse pega outra fase, esse IGBT com esse pega outra fase. Então 1, 2, 3, então são essa fase. Como é que funciona? Num dado momento esse IGBT polariza positivo e esse aqui não polariza nada, está em corte. E o outro polariza negativo, a corrente passa pela bobina do motor e volta, né? Criando um campo magnético lá no motor. Isso em alta frequência, né? Em alta velocidade. E assim sucessivamente. Quando esse aqui corta, esse polariza junto com o outro e assim vai criando a rotação lá no motor, ok? Bom, aqui é a placa vista na parte superior, né? Então, analisando, segue o mesmo padrão, tá? Conector de tensão de entrada, né? Temos os filtros, a parte de proteção, né? Composta por varistores, varistor, fusível, capacitor, né? Para fazer a isolação. Nós temos aqui um diodo de proteção,
temos um termistor, ponte H, relé, indutor para eliminar as interferências eletromagnéticas, fonte aviada, vai gerar tensão 5, 15 volts, CI, oscilador da fonte, circuito de partida, circuito de proteção, fotoacoplador para fazer o controle da fonte, né? Na parte de controle temos microcontrolador, regulador de tensão que vai alimentar o microcontrolador. Esse microcontrolador trabalha com 3,3 volts. Temos esses optoacoplador para fazer o LED acender, tá? O fan 73893, né? Os IGBT. O fan recebe o sinal do microcontrolador, ele é isolado e vai fazer o disparo dos IGBT respectivo, tá? O microcontrolador recebe o sinal de pedal, tá? Recebe o sinal de pedal, que é conectado aqui, e recebe o sinal do sensor Hall, que está conectado aqui, né? E também o sensor de posicionamento do volante. Mas o que importa para o microcontrolador é o sensor Hall. Através do sensor Hall que ele vai definir dentro da lógica que está rodando um software dentro dele, em que momento que ele vai fazer o disparo das fases, né? Mas a pergunta que se faz é por que queima, né? Por que queima os IGBT? São várias hipóteses. Uma delas é travamento. Caso a máquina trava, eu tenho um resistor shunt aqui, olha, de 0,40, né, ohms, que vai dar em torno aí de 400 miliohms, tá bom? E ele é responsável para gerar uma queda de tensão que, por sua vez, é enviada aqui para o microcontrolador, esse valor de queda de tensão. E o microcontrolador ele tem que desligar a potência. A potência que a gente fala são os IGBT, né? No caso, quem controla o IGBT é o fan 73893. Esse fan que tem que desligar. Então, se isso ocorre em uma velocidade muito rápida, o microcontrolador, a lógica que está rodando aqui dentro, não é capaz de fazer com que o fan desliga e acaba gerando essa queima. Essa queima aí. Isso é uma hipótese, tá? A outra hipótese é mau contato aqui, olha, onde que vai as fases do motor. Se der mau contato aqui, né, esse mau contato acaba não criando uma conexão sólida com o dreno e o source de alguns dos IGBT. Tem IGBT que precisa dessa conexão para desligar o gate. Se o dreno e o source não estiver conectado, o gate não desliga. Por isso que a gente tem esses capacitor aqui que chama capacitor de bootstrap. Exatamente para quando a corrente passar pelo dreno source, esses capacitores polarizam de forma reversa e força o desligamento do gate. Se isso não aconteceu, o gate fica ligado. Se o gate fica ligado e o outro IGBT liga, é um curto-circuito. Fecha um curto-circuito e também vai queimar ele. É a segunda hipótese, tá? A terceira hipótese é a falha mesmo no componente. O componente acaba falhando aí e curto-circuitando. A quarta hipótese é o capacitor. O capacitor dessa placa é 470 microfarad, 450 volts. Ele é responsável para garantir a tensão estabilizada em cima do drain source dos IGBT, né? Então, quando o capacitor começa a perder a sua capacitância em função do efeito ESR que ocorre no capacitor, ele começa a afundar a tensão de forma a perturbar aí essa condição de desligar os IGBT. E ocorre aquele fenômeno que ele não desliga e também fecha curto entre eles aí. Beleza? São hipóteses,
Então vamos trocar, vamos medir e vamos dar garantia para o cliente. Caso ocorra novamente, vamos fazer uma análise mais detalhada. Bom, já foi realizada a troca do IGBT. Tirei o que estava em curto e substituí por um equivalente. A equivalência ela tem que obedecer, né, a corrente de dreno, resistência entre drain source, né, tensão de disparo do gate, né, temperatura de junção. Então tem que respeitar alguns respectivos aí, valores. Eu posso colocar outro IGBT desde que os respectivos valores são coincidentes, porque como é componente eletrônico, as dopagens, por mais que eles tentem colocar o componente igual, não fica, né? Pode ser do mesmo modelo, da mesma numeração, não fica. Então eu preciso achar um equivalente, às vezes de outro fabricante e tal, né? Se eu não tenho aquele no momento, claro. Se eu tiver, eu coloco do mesmo. Como pode observar, o erro já não aparece mais. Máquina consertada com sucesso. Peço que compartilha, curte o canal, para que eu possa estar sempre trazendo aí essas novidades para vocês. Abraço.